Pronto. Começando aí a gravação, agora eu vou para os slides. Estão me vendo? Tá ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde. São 14 horas, conforme prometido. Vamos aqui dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Bem, pessoal, o nosso próximo assunto é esse daqui, ó, domínios, né? Domínios morfoclimáticos, um assunto muito interessante. Eu adoro ministrar esse assunto. É um assunto muito legal. Bem, pessoal, conforme o professor Joaquim já falou pela manhã, a proposta de domínios morfoclimáticos foi proposta, né? Foi realizada pelo geógrafo, né? O professor Aziz Absaber, né? Na década de 1960, ok? E nessa classificação, eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Absaber ele fez uma classificação de relevo em planados e planícies, e concomitante, né, a essa bagagem que ele construiu em razão do relevo, ele percebeu que havia, né, no caso, uma relação, né, existia uma simbiose, né, vamos falar assim esse termo, existia uma relação mútua entre relevo, clima e vegetação, né? Ele fez essa análise conjunta desses três aspectos aí, na qual esses três elementos trabalhados de forma interrelacionada, ele chegou, né, à classificação dos domínios morfoclimáticos. Como o próprio nome fala, aspectos morfoestruturais, ou seja, aspectos de relevo, né? Vou anotar aqui para vocês os aspectos de relevo e os aspectos climáticos estão relacionados com o clima, tá? Então, aí você tem, nesses aspectos, domínios morfoclimáticos, né? Você tem relevo, você tem clima. Que, por sua vez, esses dois elementos, relevo e clima, vão ter uma influência direta sobre a vegetação. Tá? Então, ele trabalhou basicamente com esses três elementos, relevo, clima e vegetação. Diante desses estudos do Absaber, aí, o que é que nós tivemos? Ele chegou à conclusão, né, desses 6 grandes complexos paisagísticos, né, ele chamou o domínio de grandes complexos paisagísticos, né, ele deu essa nomenclatura aí para o estudo dele. Então, ele criou o domínio amazônico, né, ele criou o cerrado, mares de morro, domínio da caatinga, domínio da araucária e o domínio das pradarias, ok? Algum questionamento aqui no primeiro slide? Tudo bem, Joaquim, aí com os meninos? Tudo bem, não tem ainda nenhum questionamento, não. Não, tranquilo, Eu posso fazer, professor, posso só fazer um adendo? Pô, não, professor. Olha, pela manhã nós estudamos a respeito dos biomas, tá? Então, os biomas é um conceito para a caracterização da vegetação que ela tem esse conceito ele tem uma amplitude, uma repercussão mais globalizada, mais universal. Então, vocês no primeiro ano estudaram, por exemplo, os biomas mundiais, né? Então, você tem o bioma das pradarias, o bioma savânico, né? Os biomas equatoriais e assim por diante, os desertos e assim por diante. Tá? Então, os biomas, eles têm uma vinculação muito direta, como eu falei de manhã, né, com as configurações de ecossistemas. Né? Então, a reunião desses ecossistemas vai definir, né, as tipologias de biomas. Então, os estudos de biomas no Brasil são muito defendidos, principalmente pelas instituições governamentais. Então, você tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trabalha com o conceito de biomas, tá? Então, leva em consideração que as relações entre os vários aspectos da natureza, né, nessas relações ecossistêmicas, então, solo, clima, relevo, né, hidrografia e assim por diante. Já para o conceito de domínios morfoclimáticos, aí você tem uma relação direta entre o relevo e o clima, né, são os dois principais elementos de caracterização da paisagem, que vai ter na vegetação, na fisionomia da vegetação, tá, a resposta, o resultado dessas interações, tá? Lógico que o clima e o relevo, eles vão manter também interrelações com outros elementos, né? Como, por exemplo, o professor citou aí a própria vegetação como resposta.
Só que o conceito de domínios morfoclimáticos, ele tem um viés mais acadêmico, né? Ele é muito utilizado nos estudos acadêmicos. Por isso, mas ele estaria desvinculado, por exemplo, de uma caracterização da vegetação nacional, pelo contrário, ele representa muito bem essa caracterização das unidades de vegetação no Brasil. Então, dentro de um domínio, nós temos também biomas, tá? Então, ele vai ter uma amplitude bem maior quando a gente compara aos biomas, em termos de área, por exemplo, de ocupação. Tá? É tão tal que a quantidade, vocês observaram, como o professor citou, a quantidade de domínios são 6. Aí acrescentaria as áreas de transição, né, que também fez parte dos estudos do Assis Absaber. Tá? Já nos biomas, nós teríamos o quê? 8, né, juntamente também com as áreas de transição. Okay? Então, a ideia de domínios está muito vinculada com os processos erosivos que atuam no relevo, com a ação do clima que atua no relevo. Então, essa morfo, que o professor está chamando a atenção, morfo está vinculado o quê? A morfologia. Morfologia. Então, nós temos o quê? A ação do clima atuando diretamente nas estruturas de relevo que impactam na fisionomia das paisagens, ou seja, nas unidades de vegetação. E aí, como o Absaber foi um grande estudioso das planaltos, das planícies, né, dessas unidades de relevo, inclusive das depressões também, tá? Então, Absaber, ele trouxe essa nova classificação para a vegetação no Brasil, levando em consideração os processos erosivos, a ação climática e como é que isso impacta diretamente na vegetação. Então, ele vai chamar sobre morfoclimático, né? Você tem morfoestruturas e morfoesculturas também, tá? Então, essas morfoesculturas são resultado da ação do tempo sobre as formas de relevo, tá? Assim como também a morfoestrutura, você tem uma base geológica, tá? Diretamente vinculada com isso, ok? Beleza, beleza. Pronto? Pode seguir? Pode seguir? Pode. Bem, pessoal, olha só. Essa questão aqui é uma denominação, e o Absaber colocou lá no livro dele, denominação acerca do que seria domínios, conjunto espacial com grande área territorial, né, que eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou pôr, com grande área, né, com grande área territorial de centenas a milhares de quilômetros quadrados de área, tá? Então, nesse caso aí, pessoal, o Absaber, ele deu essa conceituação, né, acerca do que seria domínios. Até aí, nenhum problema. Aí, veja só, conforme o professor falou, ó, possui funções coerentes de relevo, né? Na maioria das vezes, esses biomas, eles possuem feições muito parecidas de relevo. Um exemplo, professor. Lá e vai, anota esse daí, ó, domínio dos mares de morro. Só para vocês entenderem aqui esse negócio. Domínio de mares de morro, né? Domínio de mares de morros, o que é que eu vou ter? Né? Eu vou ter aquele relevo em formato que de meia laranja, formato, feições mamelonares, entendeu? Em todo o bioma da Mata Atlântica, né, eu vou ter esse aspecto, né, de relevo mamelonares em forma de meia laranja. Aí, ó, forma de vegetação, do mesmo jeito. Mata Atlântica, vegetação densa, né, de grande porte, né, alta umidade, uma boa quantidade de chuvas, né, e condições climáticos e hidrológicas, o quê? Parecidas. Então, para o Absaber, quando se trabalha com o domínio morfoclimático, tem que levar em consideração feições, né? Temos que levar em consideração essas feições uniformes de relevo, as formas de vegetação, as condições climáticas e também as questões hidrográficas. Tá certo, pessoal? Nesse terceiro tópico, ele afirmou, Absaber, que nós temos 6 grandes domínios. Outra informação importante que, na maioria das vezes, os livros didáticos não passam, mas o Absaber, ele classificou 4 domínios intertropicais e 2 subtropicais, ou seja, levou em consideração
os aspectos climáticos aqui, ó. Vocês prestaram atenção, ou seja, ele classificou 4 de caráter tropical e 2 de caráter subtropical, né? Então, eu coloquei isso aqui, ó, que nos domínios é preciso uma análise mais completa com outros elementos, como quais são esses outros elementos, conforme eu já falei aqui para vocês nesse slide aqui, ó. Principalmente você tem que trabalhar com o aspecto da geomorfologia, ou seja, da topografia, conforme o professor Joaquim falou, dos aspectos morfoesculturais, né? Você tem que trabalhar principalmente com a questão do clima, com as condições climáticas, hidrológicas, então você não pode trabalhar domínios de uma maneira tão isolada, assim como nós não devemos trabalhar com vegetação de uma maneira tão isolada. Então, nós temos aqui elementos morfoclimáticos e elementos fitogeográficos. Esses elementos fitogeográficos que o Abissabia colocou lá nos seus escritos, vamos dizer assim, está relacionado com a distribuição, né? Vou só anotar aqui para vocês, com a distribuição, né? Relacionado com a distribuição da vegetação, né? Uma distribuição da vegetação. Ok? Essa distribuição da vegetação que está influenciada por aspectos, elementos naturais. Tá? Então, ele trabalha com essa questão de elementos morfoclimáticos e também com elementos fitogeográficos, que diz respeito com a distribuição da vegetação no espaço, a partir da influência dos elementos naturais. Tá ok? Tá certo? Aí, aqui, outra questão que eu queria também debater com vocês, diz respeito a isso daqui, né? As faixas de transição, conforme o professor Joaquim já deu uma boa explanação, né? Que são as áreas ecotonais, né? Então, o Abissabia, ele considerou essas áreas ecotonais, né? Na qual é comum a junção de 2 ou mais domínios, né? O Abissabia, ele também trabalhou, assim como também biomas, a gente trabalha com áreas ecotonais, com áreas de transição, aqui também se trabalha também. O Abissabia lançou essa ideia, né, e que ele denominou de ecótono, e ele deu o exemplo aqui, que é o Pantanal, tá? Isso aí o Abissabia, isso aí ele já considera que entre 2 biomas, né, eles vão ter uma área de transição, né, que vai ter tanto características de um bioma, seria mais ou menos assim, para vocês entenderem, seria mais ou menos isso. Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B, né? Aí essa faixazinha minha aqui seria essa área de transição, tá? Então é isso daí que o Abissabia quis dizer, tá? Aí ele coloca aqui que devido ao tamanho e à localização, o Brasil possui uma grande diversidade de paisagens naturais, correto? Conforme nós já vimos na aula de biomas, né, as características climáticas, região próximas aos trópicos, né, nós temos uma diversidade climática, faz com que nós também tenhamos uma diversidade de biomas, quantidade de vegetação, tá ok? Joaquim, algum acréscimo na minha fala? Não, não, tranquilo, até os meninos também não têm dúvida até aqui, inclusive, como vai ter os mapas, a gente até aproveita. Isso já foi explicado aqui agora. Ok. Então, eu vou passando aqui. Olha só, isso aqui é o mapa dele, do próprio Abissabia, na qual ele faz aqui as suas observações, né, acerca dos domínios. Então, localizando espacialmente, o domínio amazônico é esse daqui, ó, eu vou escrever para vocês, né? Aqui é o amazônico, tá certo? Esse aqui é o amazônico, beleza? Esse daqui, ó, é o cerrado, para vocês entenderem, domínio dos cerrados. Aqui é cerrado. Esse daqui, ó, é os famosos, né, mares de morro aqui, ó, que pega o litoral brasileiro. Tá? Ok, mares de morros. Tranquilidade, ó, tá aqui, ó, começa aqui nessa região aqui, da Paraíba, né, atravessa toda essa faixa aqui, mas onde você encontra, de fato, mais a região de mares de morros é aqui, nessa região do Espírito Santo, né, vou botar aqui, ó, São Paulo,
de Janeiro, né, Espírito Santo, ok? Você vai encontrar esses mares de morros aí. A Serra do Mar é um exemplo, viu, pessoal? Só para vocês ficarem sabendo disso. Aí aqui eu tenho, por exemplo, ó, as pradarias, o domínio das pradarias, né? Domínio das pradarias, ok? Que lá em biomas nós acabamos de ver, isso aqui está relacionado aos campos sulinos, à região dos Pampas Gaúchos, tá? Aí esse pretinho aqui, ó, isso aqui é o domínio das aqui é o domínio das araucárias, tá? Isso aqui é o domínio das araucárias, beleza? Então, o pessoal tá aqui, ó. E por fim, eu esqueci aqui, ó, principal nosso, o domínio da Caatinga. Aí, ó. Então, aí, pessoal, nesse caso, nós vamos ter, né, essas características aqui. E nesse meio aqui, ó, nós vamos ter essas faixas de transição aqui, ó. Tudo isso daqui é faixa de transição, ó, entre a Caatinga e o Amazônico, entre o Cerrado e o Amazônico, ó, tá aqui, você vai ter essa faixa de transição, ou seja, entre os mares de morro e o Cerrado, você vai ter essa faixa de transição. Então, aqui, pessoal, no estudo dele, ele também considerou essas faixas de transição. Ele não criou algo unitário, ele não criou algo desrelacionado com outro bioma. O Abissab, ele foi tão sábio na sua classificação, porque ele sabia que entre esses dois domínios também haveria uma área de transição, e como que, de fato, isso ocorre na prática, né? Então, nesse caso aí, quando ocorrem essas áreas de transição, ele também não classificou em nada, né? Ficou neutro, né? Aí são ambientes neutros dentro da classificação do domínio morfoclimáticos, que são as áreas de transição. Joaquim, algum acréscimo? Tranquilo, professor. Posso seguir? Pode seguir. Professor, em relação ao slide anterior, você trouxe uma observação interessante, que foi a respeito da distribuição desses domínios em termos das faixas de latitudes, tá? Isso. Isso, né? Então, veja que bem aí, deixa eu ver, isso. No Brasil, nós temos 6 grandes domínios, 4 intertropicais e 2 subtropicais. Então, é interessante, apenas vou mostrar para ele quais seriam esses 4 intertropicais e por que são intertropicais, e esses 2 subtropicais e por que são subtropicais. Esses 4 intertropicais aqui seriam... Se eu coloco no coisa, volta para o mapa, professor, que é melhor. Ok. Entendi. Esse amazônico aqui, ele é intertropical, tá? Segundo o Abissab. Esse da Caatinga é intertropical. Só vou botar assim, que senão vai demandar muito espaço. Esse também é intertropical. Esse danado aqui dos mares de morros também, ele é intertropical. E os 2 subtropicais, em razão da influência de um clima diferenciado, vamos dizer assim, né, do clima subtropical, que ocorre na região sul, né, então, nesse caso, o domínio das pradarias, né, onde você tem o rebaixamento da temperatura agora no inverno, você tem a ocorrência de geadas, em alguns casos, nas serras gaúchas, nas serras catarinenses, você tem a ocorrência de neve, entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, as pradarias, né, no caso, estaria sob a influência da subtropical, e da araucária também, subtropical. Eles entenderam, Joaquim? Repara aí, por favor, se eles entenderam. Sim, creio que sim. Entenderam? Então, vamos seguindo aqui. Olha só, o professor Joaquim colocou esse outro aqui, essas outras figuras bem relevantes ao nosso estudo. Então, ele colocou aqui, ó, um mapa dos domínios e aqui um mapa de vegetação. Vamos aqui fazer um comparativo. Joaquim, você quer explicar aqui alguma coisa, aqui inicialmente? Não, pode ficar à vontade, que a ideia mesmo é eles terem essa noção de comparação, né? Então, assim, se eles se depararem com um mapa de biomas,
tá? Uhum. Qual é a diferença do mapa de biomas para o mapa de domínios morfoclimáticos? Pronto, ó, olha aqui. Então, vamos lá, veja só. Você teve aqui o domínio amazônico aqui, e aqui, o que acontece? E aqui, ao mesmo tempo, você tem também esse mapa aqui do domínio amazônico, ó. Existe essa correlação aqui. Olha só onde é que está uma questãozinha interessante. Ó, a faixa de transição aqui, ó, que existe entre o bioma amazônico e o bioma... Entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga, ó, porque eu tenho essa área de transição bem aqui, ó. Aqui é uma faixa de transição vegetacional, né? Então, nesse caso, eu tenho essa faixa de transição aqui no mapa de vegetação. Então, notadamente, eu vou ter também esse aspecto aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Outra questão aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Bem que no 9, ele coloca aqui o 9, a transição Amazônia-Cerrado, ó. Tá aqui o Cerrado, né? O Cerrado é esse, a Amazônia é esse. Aqui é a Amazônia, então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma área de transição também, ó. Tá vendo, ó? É o que eu tenho aqui, eu também vou ter aqui também, ó, nesse setor. Tá? Então, aí, nesse caso, eu vou ter essas áreas de transições aí entre esses dois biomas, entendeu? Então, é algo muito notório, é algo muito, como é que eu posso dizer, que ocorre de fato, e nessa relação entre biomas e domínios morfoclimáticos, certo? Alguma dúvida aí, Joaquim? Eu vou só acrescentar, professor. Sim, por não. Ó, o que fica bem claro nesses dois mapas? O primeiro mapa, esse que o professor acrescentou várias observações, é o mapa de domínio. Então, como já foi dito, quais são os domínios? Domínio amazônico, domínio cerrado, domínio dos mares de morro, domínio das caatingas, domínio das araucárias e das pradarias. E aí nós temos as faixas de transição. Vejo que ele não difere muito do mapa de vegetação, como o professor citou, que é o mesmo mapa de biomas, tá? Então, nós temos o quê? O conceito de domínio, ele vai representar, no caso, para o domínio, a reunião de vários ecossistemas com o predomínio de um bioma. Então, por exemplo, dentro do conjunto do domínio amazônico, nós temos o bioma amazônico, e no conjunto desse bioma amazônico, tá? Para representar o domínio, nós temos vários ecossistemas, tá? Então, se vocês observarem esse mapa à direita, que é o mapa de biomas, a diversidade da classificação é bem maior do que a diversidade de classificação de domínios. Então, a área de abrangência dos domínios, levando em consideração as estruturas, né, ou seja, a relação morfoclimática, tá? Ela tem uma espacialidade bem maior quando você fragmenta ainda mais, tá, a vegetação, que é aí revelada no mapa de biomas. Então, por exemplo, no mapa de biomas nós temos o bioma amazônico, tá, que é o mesmo domínio amazônico. Nós temos o bioma caatinga, que é o mesmo domínio caatinga. Exato. Aí, qual é a diferença que nós vamos ter? Uma diferença básica. Veja que nós temos mares de morro nos domínios. Já no mapa de vegetação ou de bioma, nós não temos mares de morro. Tá? A área ocupada pelos mares de morro é a ocorrência de quê? De Mata Atlântica. Tá? Então, tem essas diferenciações. Tá? Outra coisa, araucária. Araucária, ele é representativo enquanto domínio, tá? E ele não aparece na representatividade dos biomas, tá? Então, há essas diferenças de representações das fitopaisagens, tá? Que vão considerar, por exemplo, os domínios, uma área, uma espacialidade muito maior, tá? E, inclusive, uma complexidade maior em função do quê? Porque ele vai reunir vários ecossistemas, tá? Na sua fisionomia de paisagem, ok? Então, veja que a diversidade vegetacional vai ser bem maior aqui em biomas, quando comparado em domínios. Outra coisa que me chamou a atenção, por exemplo, as áreas de transição, no caso, para os domínios, ela se espacializa mais do que quando comparado às áreas de transição em biomas. Tem áreas de transição? Tem. O professor citou, por exemplo, essa região 8, né, que é transição Amazônia-Caatinga, tá? A transição 9, bem ali, ó, entre a Amazônia e o Cerrado. Transição Amazônia e Cerrado.
Então, o que significa essa transição? Porque nesses ambientes, os ecossistemas vão apresentar o quê? As características, tá, dessas vegetações, dessas unidades vegetacionais. Então, numa área de transição, é muito comum encontrar características de vários ecossistemas. Então, eu vou ter características, por exemplo, da Amazônia, do Cerrado, que vão se localizar, se concentrar, por exemplo, nessa faixa de transição Amazônia-Cerrado, que aí no mapa está identificado como o número 9. Tá? Assim como vamos ter também transição Cerrado-Caatinga. Então, sempre onde há uma faixa de contato entre um bioma com o outro, sempre ocorre uma faixa de transição. Para os biólogos, em alguns pontos, em alguns termos, eles vão considerar como corredores ecológicos, né, essas faixas de transição, né? Então, alguns defendem como verdadeiros corredores, tá? Mas, assim, são espaços muito importantes, por quê? Porque eles resguardam características específicas do ambiente local, dos ecossistemas locais. Então, a ideia aqui é de vocês perceberem essa distribuição espacial e vendo as diferenças, por exemplo, do mapa de bioma para o mapa de domínio. Ah, professor, então significa que no mapa de domínio, o ABSAB leva em consideração principalmente as características climáticas e as características de relevo. Então, por exemplo, na Amazônia nós temos o quê? As terras baixas, um clima equatorial, que chove bastante, tá? Que são predominantes essas terras baixas com um clima equatorial. Então, as pluviosidades são muito elevadas, tá? Na conjuntura da Amazônia. Assim como no domínio, por exemplo, Caatinga, tá? Vai apresentar as mesmas características que foram citadas de manhã dos biomas, ok? Então, nós temos o quê? Depressões, que são muito típicas da região da Caatinga, os solos são mal desenvolvidos, são solos rasos, tá? E o clima é aquele clima mesmo seco, né? Um clima cujas pluviosidades são baixas. O professor vai falar tudo isso com mais calma mais adiante. Então, a ideia aqui é de vocês perceberem que há essas diferenças, por exemplo, quando nós consideramos o que são domínios e o que são biomas, ou unidades de vegetação. Professor, Oi. Diga. Eu sei que você já explicou várias vezes. Eu tô até com vergonha de perguntar. Mas eu ainda não entendi qual é a grande diferença entre os domínios e os biomas. Bem, vamos lá. Veja só, deixa eu voltar aqui uns slides aqui, para vocês entenderem isso aqui. Olha, veja só. Quando eu falo de domínios, o que é domínio? A primeira coisa que você tem que levar em consideração quando se fala em domínios morfoclimáticos é a classificação de Aziz Absaba. Primeira coisa que você tem que ter ideia. Professor, e a classificação de biomas, quem fez? Vários estudiosos já fizeram, várias instituições de pesquisa já fizeram, o IBGE faz classificação de bioma, a Embrapa faz, ONGs faz, as ONGs também fazem a classificação do relevo do Brasil. Então, a classificação de biomas é algo mais genérico. Vamos dizer assim, muitas instituições no Brasil fazem classificação de bioma, com diferentes interpretações, com diferentes escalas, entendeu? Então, aí vira uma certa salada, vira uma certa miscelânea isso aí. Agora, quando você pega domínios, minha aluna, o que é que acontece? Você, quando trabalha com domínios, você tem que entender que é uma análise do espaço feita a partir de uma certa complexidade, certo? Conforme até o professor Joaquim falou. Quando se fala em domínios, é algo mais complexo, por quê? Porque ele aborda vários elementos naturais, ele trabalha não só com um elemento, mas ele trabalha com 4, com 5 elementos. Então, domínios, como o próprio nome fala, pessoal, ele está relacionado com os aspectos de relevo e com os aspectos climáticos. E a atuação desses dois elementos, principalmente o clima e o relevo, vão caracterizar, né, aquele arranjo espacial, que influi diretamente naquela vegetação. E que essa vegetação, ela é fruto dos aspectos de relevo, ou seja, morfo-esculturais, e dos aspectos climáticos. Então, o Absaba,
ele resolveu estudar a questão dos biomas, vamos dizer assim, com um viés mais da geografia. Ao meu ver, quando o Absaber cria o conceito de domínios morfoclimáticos, ele fez com o propósito de entender a vegetação brasileira não apenas com elementos da fauna e da flora, com elementos do ecossistema, biodiversidade, não. Ele quis entender os biomas brasileiros com um viés assim o que mais prático, com um viés assim mais, como é que eu posso dizer, relacionando vários elementos naturais. Ele esqueceu um pouco essa questão de ecossistema, né, biodiversidade, não, ele trabalhou mais com elementos naturais, como por exemplo, vegetação, ele trabalhou com clima, com relevo. Então, aí, nesse caso, o Absaber, ele tem essa diferenciação para com os estudos de biomas, ok? Então, é preciso o seguinte, que nós saibamos identificar, de fato, o que é biomas e o que é domínios. Eu concordo com a moça. Mas o que eu quero deixar claro para você, minha colega, é que não se estuda domínio sem se estudar biomas. Isso aí é humanamente impossível. Não se pode fazer isso, porque um vai depender do outro, um depende do outro. Tem essa relação de simbiose. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: biomas foi uma classificação feita mais com aspectos de fauna e flora, distribuição também espacial. Você também tem a questão dos ecossistemas ali que estão impregnados. Já domínios, não. Já domínios está relacionado o quê? Com o estudo, né? O estudo dessas unidades espaciais, não só com a vegetação, mas também com os aspectos relacionados ao relevo e às condições climáticas e hidrológicas. Aí o Absaber trabalhou com outro aspecto também, ó, que são com os aspectos fitogeográficos, ou seja, a distribuição dessa vegetação a partir de elementos geográficos, tá? Que, por sua vez, o conceito de bioma não trabalha muito com essa questão. Né? O conceito de bioma só diz, por exemplo, aqui é o bioma amazônico, pronto. Né? Ele faz alguma correlação com o solo, com o clima, pronto, aqui é o bioma amazônico, mas o estudo do Absaber, ele é um estudo mais dinâmico, ele trabalha, inclusive, até com a fitogeografia, né? Que é a distribuição, né, da fauna, da fauna não, da flora, né? Ou seja, com os tipos de espécies vegetais característicos daquele relevo, né, daquelas condições climáticas, tá certo? Deu para você entender? É mais ou menos isso a diferença. Me diga aí, por favor. Ok, obrigada. Deu para entender? Deu para entender um pouco mais. Tá, Alicia, é bem simples assim, com o professor, a senhora que comentou. No bioma, você tem o quê? A vegetação, tá? Então, essa vegetação é muito representativa, tá? Do Isso. bioma, bem representativa, beleza. Para se ter uma vegetação, você tem que ter uma interação ecossistêmica. Então, para se chegar àquela fisionomia de vegetação, tem que ter interação do solo, do clima, né, com os outros elementos naturais. Então, para o bioma, a vegetação é síntese. Beleza. O que o Absaber fez? Pegou essa vegetação, essa mesma vegetação de análise, só que ele incluiu o que na análise? O estudo do relevo e o estudo do clima. Tá? Então, relevo e clima, os processos que atuam, por exemplo, no clima, e os processos que atuam no relevo, né, modelando a paisagem, eles vão repercutir na vegetação. Então, além do relevo e dos estudos climáticos, a Absaber utilizou também a vegetação. Daí, o professor Celso tem comentado, beleza, então, além dessa identificação da vegetação, tá? Que aí você tem uma especificidade mais biológica, a Absaber utilizou um caráter mais geográfico, né? Com os estudos de relevo, tá? E a caracterização climática brasileira. Justamente. Então, no caso dos domínios, tem uma ênfase maior na vegetação do que os biomas, podemos dizer isso? Fala mais alto, eu não escutei. Fala mais alto. Então, quando a gente fala de domínio, a gente pode dizer que deu uma ênfase um pouco maior em relação aos biomas quando você fala em vegetação? Não.
veja só, quando se fala em domínios, você tem que ter em mente, né, que ele deu mais prioridade à influência, né, à influência do clima e do relevo na vegetação, tá? Você tem que entender isso. Falou em domínios, você tem que se lembrar que foi proposta pelo professor Aziz Absaber, e que o Aziz Absaber, ele buscou entender a vegetação, ele buscou entender esses aspectos aqui, ó, fitogeográficos, né, ou seja, a distribuição da vegetação ao longo do espaço, a partir de elementos naturais, elementos esses, principalmente o relevo, né, como que o relevo influencia na distribuição da vegetação, o relevo e principalmente os aspectos climáticos, certo? Então, quando se fala em domínios, é esse conjunto espacial, ou seja, um conjunto espacial que nada mais é do que essa vegetação, vamos dizer assim, na qual essa vegetação ela está influenciada por elementos do relevo e por elementos do clima, ok? Então, quando você fala automaticamente domínios, se lembra automaticamente da influência do relevo e na influência dos aspectos climáticos. Eu quero que você se lembre disso, ok? Que, por sua vez, esses elementos vão interferir na distribuição dessa vegetação, né, de forma diferenciada ao longo do território. Porque nós temos 6 grandes domínios morfoclimáticos. Por que nós temos 6 grandes domínios, professor, e não apenas um domínio morfoclimático? Porque vocês têm que entender o seguinte, que ao longo do território brasileiro, o Absaber descobriu diferentes características de relevo e de clima. E se ele descobriu diferentes características de relevo e de clima, notoriamente, notadamente, consequentemente, o que é que eu vou ter? Diferentes feições, né, ou diferentes formas de paisagem. Que quando ele fala em paisagem, nada mais é do que, como é que eu posso dizer? Diferentes formas de vegetação. É basicamente isso. Deu para entender, moça? Sim, peguei as informações mais pertinentes. Mas você não entendeu ainda? Você não entendeu? Entendi. Tá? Não, mas eu espero que você tenha entendido. Não vá com dúvida, não, por favor. Tá? Qualquer coisa você fala. Tá? Então, aí, nesse caso, como é que eu posso falar? Devido ao tamanho e à localização, o país possui uma grande diversidade de paisagens naturais. Isso aí nós já vimos. Esse mapa aqui. Alguma dúvida no mapa, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não, ninguém falou. Aqui, alguma dúvida? Vamos lá, domínio amazônico, o primeiro domínio. Vamos lá, pessoal, esse domínio aqui, o que é que eu posso falar logo de antemão aqui para vocês, ó? Ele possui essa característica aqui, ó, possui grande quantidade de chuvas anuais em razão do clima equatorial. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Ó, outro elemento que eu quero citar aqui para vocês, né? Encontramos áreas de planícies e setores por baixos planaltos, lógico, as planícies dos grandes rios amazônicos, e nesses planaltos, né, o que é que nós vamos ter? Os planaltos da bacia sedimentar do Amazonas, nós vamos ter algumas áreas aqui de áreas e terrenos cristalinos aqui também, algumas áreas, né, de morros isolados, né, de núcleos cristalinos, aí também no domínio amazônico, tá? Aí nós temos basicamente, ó, a diferença do relevo, ó, porque nós estudamos na aula passada que nós temos a mata de várzea, a mata de igapó e a mata de terra firme. Então, ó, na mata de terra firme, essa vegetação ela vai estar localizada o quê? Em terrenos mais elevados, ou seja, esses terrenos mais elevados, eles vão agrupar um tipo de vegetação, em razão da influência do relevo. Já na mata de várzea, né, onde ela... Tem um mapa, professor, próximo. Oi? Na próxima lâmina tem um mapa. Ah, pronto, tá aqui, o professor Joaquim colocou, beleza, tá nem me lembrando. Olha só, tá aqui a mata de igapó, ou seja, a influência do relevo, né, cobertas por enchentes, né, o tempo todo, praticamente o ano inteiro. Aí a mata de várzea, você tem, ó, a influência do relevo, ao longo das planícies, dos rios amazônicos, apenas no período chuvoso, né, e aqui você tem, ó, essas serras aqui no Planalto Norte Amazônico,
certo? Você tem alguns momentos aqui, alguma serra, né, de caráter, de terrenos cristalinos. Então, ó, na medida ó, que eu vou me aproximando de terrenos com uma topografia mais acidentada, ó, a vegetação ela vai mudando, certo? Então, que você já tem essa diferenciação aqui. Alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Quer acrescentar, Joaquim, alguma coisa? Aí fica claro, por exemplo, os dois elementos principais, né, que é o relevo e o clima, atuando no domínio amazônico, tá? Então, você tem o quê? Você tem essas terras, esses planaltos mais elevados, né, na conjuntura da Amazônia, né? Assim como também a vegetação ela vai se concentrar, tá, nessas terras mais baixas, né, na conjuntura dessas depressões que se ocorrem na Amazônia. Tá? Então, aí fica claro, né, a relação relevo-clima, porque você tem um clima equatorial muito atuante aí, que as precipitações ultrapassam 2.500 milímetros anuais, né, então que essas precipitações ela atuam constantemente na rede hidrográfica, então, inclusive com processos erosivos, né, diretamente, tá, nas estruturas de relevo. Tá? Então, esse é típico do domínio amazônico, como o Abissab bem salientou. Tá? E aí você tem essas divisões de estratos, né? Então, você tem o quê? No caso, o nível das terras de igapó, né, como você já citou muito bem, né, que são as áreas de enchente, as matas de vazas, que em certo período do ano, elas também são ocupadas, né, pelas águas, né, dos rios principais da Amazônia, e a mata de terra firme, são as áreas mais bem desenvolvidas, né? Inclusive, quando você passa a lâmina aí, professor... Pode passar? Pode. Pronto. Pronto, quando você passa a lâmina aí, você tem o quê? Essas características específicas, né, em termos da fisionomia da paisagem, tá? Então, ó, aqui embaixo, até porque faltou mais uma imagem, mas não tem problema não. Aqui embaixo, nessas áreas de terra firme, né, que são as áreas mais elevadas da Amazônia, na conjuntura do relevo, a vegetação ela tem um porte mais desenvolvido, né? Então, é onde se dá as grandes espécies vegetacionais da Amazônia. Então, você tem o quê? Seringueiras, né, que chegam a 40, 50 metros de altitude. Isso. E várias outras espécies típicas, né, e muitas dessas espécies com aquelas características de serem latifoliadas, de serem perenes, né, de serem higrófilas, tá? Então, você tem, por exemplo, nessa primeira lama que o cara está cortando aí, é um ambiente típico de terra firme. Terra firme. No meio, você tem o quê? Você tem área de várzea, tá? Então, são áreas que, em certo período do ano, elas são ocupadas pelas águas de alguns rios da Amazônia. E aqui do cantinho direito, né, que as áreas de igapó, né, que são isso, né, que é onde os rios ocupam, né, esses espaços. Justamente. Beleza? Vamos lá. O professor botou mais um aqui, né? Isso aqui é o quê? Uma castanheira, um mogno, né? Mais ou menos isso. Tudo madeira de lei. Aqui, domínio da caatinga. Olha só. Pessoal, a influência do relevo aqui no domínio da caatinga é algo muito notório. Por que eu estou falando isso? O professor Joaquim depois pode até salientar aqui minha fala. Porque nós vamos ter nesse domínio, nós vamos ter o quê? Extensas depressões. Pessoal, olha, é uma coisa muito nítida no domínio da caatinga, a influência das depressões aqui nesse domínio. Por quê? Porque como o domínio das caatingas, ele é formado por uma estrutura geológica bem antiga, que, por sua vez, essa estrutura geológica sendo bem antiga, o seu relevo, notadamente, é um relevo antigo, que, por sinal, gera o que? Um conjunto geomorfológico já bastante desgastado pela ação do tempo. Ao longo do tempo geológico, né, o domínio da caatinga, ele possui um relevo bastante dissecado, um relevo bastante rebaixado. É tão tal, pessoal, que nós temos aqui no domínio da caatinga a questão dos inselbergs, né, esses inselbergs, né, que são muito comuns no domínio da caatinga, sendo que é mais característico no domínio das caatingas são as depressões, né?
na qual você tem extensas depressões, ou seja, áreas que já foram arrasadas ao longo do tempo geológico, e no meio dessas depressões, você tem ali um icebergzinho ali perdido, né, um morro de testemunho, entendeu? Então é por aí, já é influência do relevo aqui é muito... Professor, era bom, inclusive, até diferenciar esse Inselberg, né, que a gente pode achar que são icebergs. Não, icebergs é um tipo de relevo, é típico de áreas, né, de áreas de terrenos cristalinos. Você encontra icebergs típicos em terrenos cristalinos, certo? Porque como eles é uma rocha mais dura, né, você não tem a capacidade de fazer algo muito parecido com os terrenos sedimentares, que é em formato de mesa, um negócio bem bonitinho, com as cuestas. Não, aqui, um Inselbergs, ele tem basicamente esse formato assim, ó, né? Ele é um formato, né, em formato de um pão, né, como o próprio nome fala, né? Ele tem um monte, em formato de monte, formado geralmente por granito, né, uma rocha magmática, uma rocha metamórfica, ok? Então, nesse caso, os Inselbergs é um relevo típico, né, do domínio da Caatinga, ok? Beleza? Aí, no caso, esse domínio ele está localizado aqui no sertão nordestino, beleza? Norte do estado de Minas também você encontra. E foi isso que eu falei para vocês, ó, extensas depressões interplanáuticas. Falei aqui, só estou repetindo, então esse processo de desgaste, que ao longo do tempo geológico, essas mudanças climáticas foram primordiais na modificação do relevo, né? E aquela história, mudou-se as características do relevo, ao mesmo tempo, o clima na região da Caatinga mudou, né? Porque já é sabido, né, pelos estudos, que o Nordeste, né, em um passado distante, ele possui um clima bem mais úmido, né, em razão dos fósseis, da preguiça gigante, do tatu gigante, né, do tigre dente de sabre, né, que são animais que povoam áreas, né, com floresta mais exuberante. Então, no passado, o Nordeste ele já teve uma mata mais exuberante. Mas aí, em razão desses processos climáticos de mudança, fez com que hoje o Nordeste ele apresente o quê? Basicamente, extensas depressões interplanáuticas arrasadas, bastante erodidas, né? E, ao mesmo tempo, atrelado a esse aspecto, nós teremos aqui o quê? O famoso clima semiárido, tá? E o clima semiárido, ele tem uma influência direta nessa questão aí, né? Nessa questão da configuração do relevo, né? O clima semiárido. Isso é muito nítido, ok? Aí, o que nós vamos ter mais? Nós vamos ter extensas superfícies, extensas e planas, a partir de processos erosivos, né? É como eu já falei, são terrenos antigos, então, notadamente, são terrenos que possuem, né, um relevo já bastante erodido. É por aí, ok? Outro elemento, possui um clima do tipo semiárido, com baixa pluviosidade, abaixo de 700 milímetros. Aí nós vamos ter alta insolação, baixa umidade, altas temperaturas. É por isso, pessoal, que em razão dessas características aí, principalmente climáticas, né, altas temperaturas, baixa quantidade de chuva, e ao mesmo tempo a questão do relevo, faz com que o domínio da Caatinga apresente uma configuração bastante particular. Quando nós estudamos o domínio da Caatinga, é algo assim, como é que eu posso dizer? É algo muito particular, em razão dessas características da vegetação cactácea, né? Entendeu? Vegetação que perde suas folhas durante um período mais seco. Tem uma imagem na próxima lana, professor. Ah, beleza. Até aqui, pronto. Aí, aqui nesse caso, ó, nós temos aqui o intemperismo físico, né? Aí nós temos aqui a questão dos solos pouco desenvolvidos, os solos rasos, tá? Pessoal, compreende aqui comigo essa discussão. Olha, se eu tenho um clima semiárido, que chove pouco, o que é que eu vou ter? Eu não vou ter um desenvolvimento do solo. Se o solo não é bem desenvolvido, eu vou ter aqui o quê? Um solo pedregoso, um solo pouco desenvolvido.
que, por sua vez, esse solo pouco desenvolvido fará com que a vegetação não se desenvolva na sua plenitude. Então, é por isso que ele chama muita atenção para essa questão dos domínios, fazendo a correlação entre clima e relevo. Tá? Porque o clima e o relevo eles vão estar diretamente associados com o estudo dos domínios. Ok? Aí, o que é que eu vou ter? Atrelado isso aqui, a vegetação de pequeno porte, seca, cactácea, caducifólia. Ok? Porém, existe uma exceção. E, professor, Oi. só para lembrar, por exemplo, aos meninos que estão assistindo, que inclusive estiveram de manhã, você lembra, por exemplo, qual é a principal característica das plantas caducifólias? Isso. Caducifólias são aquelas plantas que no período seco, sem chuvas, com baixa umidade, as folhas deixam cair as folhas. As plantas perdem as suas folhas, né? As plantas perdem suas folhas, né? Como forma de garantir a água armazenada, ok? Então, nesse caso aí, você tem as chamadas plantas caducifólias, cactáceas, xerófitas, né? Que é muito típico do domínio, né? Da caatinga, ok? Aí, nesses elementos aqui, ó, nós temos os brejos de altitudes, né? Que existe aqui na região do domínio da caatinga, tá? Que, inclusive, o Abissab até trabalhou isso nas suas pesquisas, né? Ele trabalhou a existência desses brejos, que ele considerou verdadeiros oásis, né? Isso aí são considerados oásis dentro, né? Dentro do domínio da caatinga, porque olha a influência do relevo aí, ó, nas regiões elevadas do relevo. Aí o que é que vai formar, ó, em razão do relevo? Matas úmidas, né? Com alta umidade e solos férteis no meio da caatinga. Esses brejos de altitude, senhores, é o exemplo mais prático dessa atuação do relevo e do clima na caracterização de uma paisagem. O exemplo que eu dou é o domínio dos brejos de altitude. Olha o exemplo aqui, tem vários exemplos aqui no Nordeste. Tem o Planalto da Borborema, né, tem o Planalto da Ibiapaba, né, que fica ali na cidade de Tianguá, Ubajara, Ibiapina, Viçosa, Missão Velha, também no Ceará, que é uma cidade serrana, que está toda a influência dos brejos de altitude, ali no estado do Pernambuco, Triunfo, Arco Verde, entendeu? São cidades que parece que você não está no Nordeste. Eu estou no Nordeste? Acho que não. Então, beleza? Então, são características bem particulares do domínio da caatinga, a existência dos brejos de altitude, que o Abissab identificou aqui nos seus escritos. É importante destacar isso, tá? Não sou eu que estou dizendo, são os escritos do professor Abissab. E ocorre uma influência direta do clima, né? Lógico, ó, da hidrografia, da flora, do relevo. Isso falou em domínios, pessoal. Você não pode entender domínios só com o conceito de biomas, é porque vocês estão confundindo domínios com biomas. E não se pode confundir. Eles se correlacionam em certo momento, sim, mas chegam pontos em que eles se separam. Né? É porque vocês estão querendo fundir o conceito de biomas dentro do conceito de domínio, só que não tem como vocês querer fazer isso. Né? Em certo momento vão andar juntos, mas depois vão se separar, porque são abordagens diferentes. Né? No meio do caminho, eles se separam. Mas um vai depender do outro em certos momentos. Ok? O importante é não confundir biomas com domínios. Existe uma dinâmica bem mais avançada, principalmente dentro de domínios, né? Porque ele busca uma análise bem mais complexa de outros elementos naturais, diferentemente de biomas. Ok? Posso seguir, professor? Alguma dúvida aí da moçada? Pode continuar, professor. Pode continuar. Olha só. Aí aqui o professor Joaquim colocou, olha só. Pronto, tá bem aqui, ó. Essas depressões aqui, ó. Essas terras, essas áreas rebaixadas, ó. Aqui você encontra essas áreas, né, de incelbergs, ó. Tá aqui os incelbergs, o professor Joaquim botou aqui de uma maneira muito sábia, né? Aqui os incelbergs. Incelbergs, aqui é um R. Desculpa aí, incelbergs,
tá? Aí aqui a vegetação cactácea, que nós já estudamos, né? Tá aqui a fauna típica, né? Aqui o professor botou alguns exemplos. Aí aqui ele botou um exemplo aqui de um brejo de altitude, aqui nessa área mais serrana, mais alta. Tá? Então, aqui você tem, né, toda essa discussão aí das formas de relevo, ok? Continuando. Né? Opa, ele botou aqui a foto aqui da vegetação cactácea, mandou aqui a foto do mandacaru, aqui da macambira, tá? Vegetação espinhenta aqui mais ao fundo, ó. Beleza? Alguma dúvida, Joaquim? Aí? Não, pode prosseguir, professor. Tá, então, vamos lá. O principal aspecto que eu quero que vocês assimilem, né? Formato Mamelonares, né? Esse formato Mamelonares, ele tem basicamente assim, ó, você vai ver na paisagem, né? Esse formato BNI, né? Um relevo também bastante desgastado. A diferença é que aqui no Professor, tem uma imagem na próxima lâmina também. Você pode até apresentar se você quiser, tem. Então, tá bom. Eu vou logo mostrar logo aqui para eles. Tá aí, ó. O professor Joaquim postou aí para vocês. Olha só, o domínio de mares de morro, ó. Como o próprio nome fala, ó, é um mares de morro, ó. Você perde a vista só enxergando isso aqui. Entendeu? Aí tá aqui um outro exemplo, ó. Aqui você tem outro exemplo aqui também. Aí tá aqui outro exemplo. Tá? Como o próprio nome fala, são mares de morro. Você não consegue ver, é uma extensão muito grande. Então, o que é que eu quero destacar para vocês aqui, ó? Eu quero destacar esse último tópico aqui, ó. A altitude do terreno tem relação direta com a fisionomia vegetal, o agrupamentos de florestas, ok? Outro elemento que eu quero separar para vocês é esse daqui, ó. Ocorre um intenso processo erosivo nas suas encostas, principalmente em razão ou devido, né, às características climáticas, né? Nós temos aí a atuação dos ventos oceânicos, nós temos uma quantidade de chuva muito grande nessas áreas do domínio de mares de morros, nós vamos ter o que? A atuação também do intemperismo químico, tá? Então, esse aspecto é de grande relevância. Nós temos aqui outra coisa aqui também, ó, atuação da massa de ar polar atlântica, beleza? Nós temos esse outro aqui também, ó, a Serra do Mar, que é o exemplo mais clássico desses domínios do mar de morro. Professor, é só a Serra do Mar? Não, porque a Serra do Mar forma um complexo de serras, né? Ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro, aí você tem a Serra da Bocaina, a Serra dos Órgãos, que tudo faz parte, né, desse grande complexo que chama a Serra do Mar, tá? Aí, no caso, possui florestas tropicais que recobrem morros costeiros, né, em formato mamelonizados e compartimentados que são divididos. Professor, por que eu tenho esses morros? Principalmente em razão da influência do clima, né? É um clima mais ameno, chove muito, né? Você tem a influência do intemperismo químico, tá? Então, aí você tem essas características aqui do domínio mares de morro, que corresponde, né, conforme o professor Joaquim já até citou, à Mata Atlântica, ok? Aqui já expliquei para vocês, domínio dos cerrados, o que é que eu vou ter aqui nessa questão da soma de relevo, questão dos planaltos, eu também vou ter também depressões interplanáuticas aqui, é muito comum nesses chapadões, né, eu ter extensos chapadões aqui e tal. Aí aqui eu tenho uma grande área de depressão interplanáutica, né? Aí aqui vem outro morrinho aqui, então é muito comum essa questão. Aí um conjunto paisagístico, né, de grande importância em razão do agronegócio. Aí aqui o professor Joaquim, né, ele colocou para nós uma foto do Campo Limpo, Campo Sujo, Campo Cerrado, Cerrados do Distrito Centro e o Cerradão, né? Tem uma coisa interessante aqui no Cerrado, que são as veredas, né? Você vai ter aqui uma influência da topografia dentro do bioma, dentro do domínio dos cerrados. Nós vamos ter essa questão das veredas, né? Que está próximo a cursos d'água, né? Apresentam a vegetação mais úmida. Ó, apresenta extensos sapadões, seja em terrenos sedimentares, por exemplo. O estado do Piauí,
tem área de cerrado em terrenos sedimentares. Você vai encontrar chapadões em formato de mesas, né, mesas, mesetas, planaltos tabulares. Você pode encontrar também isso aqui em terrenos cristalinos. Por exemplo, aquelas áreas de planaltos do domínio cerrados ali na região do Goiás, Mato Grosso, ali tudo são terrenos cristalinos. Já é diferente, ok? E a questão das propriedades pedológicas, né, conforme nós já discutimos, beleza? É um clima tropical também, com a estação seca, outra estação chuvosa. Aí o professor Joaquim colocou aqui para nós, né, esse exemplo aí, né, ele colocou aqui o cerrado denso, o cerrado típico, o cerrado ralo, parque de cerrado, palmeirais, cerrado rupestre, tá ok? Aqui, olha aqui as veredas, ó, que existe, né, dentro do domínio, né? Aí tem o cerrado rupestre, o campo sujo e o campo limpo, tá? Então, aqui, basicamente, são as diferenças, né, que existem dentro do bioma cerrado. Aí, aqui você tem também, ó, o famoso cerradão, né? Cerradão. Você tem aqui também a questão da mata seca. Então, nós temos várias fisionomias do bioma cerrado, né, aqui no Brasil, né? Basicamente, o que? Levando em consideração aspectos de relevo, aspectos de distribuição de água, também é importante, e as características de solo. Eu já li alguns escritos sobre essas fisionomias de cerrado, o que faz com que o cerrado tenha essa diversidade de feições, de fisionomias, está relacionado principalmente, ó, com a fertilidade, relacionado principalmente com a fertilidade do solo, tá? Quando um solo do cerrado ele é pouco fértil, ele vai apresentar formações vegetais também pequenas, pouco desenvolvidas. Como, por exemplo, você pega um cerradão aqui desse, por exemplo, então é sinal de que aquele setor lá do cerrado, ele vai apresentar uma fertilidade melhor do solo, né? Então, notoriamente, ele vai apresentar uma formação vegetal bem mais exuberante, vamos dizer assim, né? Beleza? Alguma dúvida aí, Joaquim, dos meninos? Dúvidas? Até agora não, professor. Não? Então, vamos seguindo. Aí que o professor Joaquim colocou para nós aqui, ó, o campo sujo, tá? Ele botou aqui o cerradão, cerrado mesmo, estrito centro, que é o tipo de cerrado. Tá aqui os campos limpos, e tá aqui o cerrado rupestre, né? Esse cerrado rupestre nós temos aqui, pessoal, no Piauí. Ali na região de Castelo do Piauí é possível encontrarmos, né, fragmentos de cerrado rupestre ali naquela região de Castelo, tá? Só a título de informação. Em 7 cidades já foi possível identificar áreas de cerradão, tá? Em 7 cidades é possível encontrarmos também esse cerrado aqui, ó, campos limpos, ok? Beleza? Olha aí as veredas, ó. As veredas estão dentro do domínio do cerrado, ó. Próximo aos córregos, você vai encontrar, por exemplo, essas palmáceas, especialmente o buriti, certo? Isso aqui é um pé de buriti, beleza? Aí o que eu posso comentar aqui? A questão dos chapadões, ó, em razão dos ventos úmidos, né? De grande porte. Isso aqui eu já falei para ele, a questão das águas subterrâneas, a sobrevivência da flora local, beleza? Ó, a questão do Planalto Central tem uma posição relevante pelo fato dos esteios chapadões, rodeados por floresta de galeria. Floresta de galeria, pessoal, são aquelas florestas que estão, como é que eu posso dizer, que estão próximas às margens dos córregos, né? Como nós acabamos de ver ali, beleza? Quando se fala em floresta de galeria, são aquelas florestas que estão nas proximidades dos córregos, ok? Aí, já frisando aqui, períodos chuvosos e secos, com até 5 meses sem chuvas, tá? Dando continuidade aqui,
Vamos para o domínio das araucárias, está aqui o pinheiro, né? É a árvore típica. Está aqui o pinheiro, está aqui outro, é típico. Domínio das araucárias, né? Ocupam basicamente ali os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ok? Nós vamos ter climas mais temperados e úmidos, né? Ou seja, climas mais frios. Aí nós vamos ter também aqui a influência da altitude, porque isso aqui é uma área que possui serras, né? Por exemplo, as serras gaúchas, as serras catarinenses, então a influência também do relevo também é importantíssima aqui. Ó, nós vamos ter locais com uma intensa pluviometria, nós teremos também planaltos sedimentares em razão da chapada sedimentar, né, do Paraná, né, a bacia sedimentar do Paraná. Nós vamos ter também aqui planaltos sedimentares, nós vamos ter também influência de massas de ar frias, né, beleza? É a floresta menos tropical, né, do Brasil, a mata de araucária, baixas temperaturas, né, possui solos férteis, né, em razão da ocorrência de derrames basálticos, tá? Chamado solo de terra roxa, ok? Dando continuidade, nós temos aqui ainda o domínio das pradarias, tá? Esse domínio aqui das pradarias, pessoal, é chamado também de coxilha, né, o pampa gaúcho, tá? Olha só o que nós vamos ter aqui, ó, extensas áreas planas aqui, ó, extensas áreas planas aqui nós vamos ter, né, domínio das pradarias. A maior ocorrência deles se dá no Rio Grande do Sul, de fato, okay? E é uma vegetação muito rasteira, né, formação herbáceas e gramíneas, arbustivas, certo? E também uma influência direta aqui também pelo clima subtropical. Eu não sei se vocês estão percebendo, pessoal, mas esse domínio da pradaria, ele chega a ser o quê? Muito uniforme, né? Ele tem um aspecto muito uniforme, né? Eu creio, na minha humilde concepção, eu acho que esse aspecto muito uniforme, tanto o domínio das pradarias como o domínio das araucárias, se deve em relação a aspectos climáticos, né? Ou seja, climas mais frios, né? Porque se fosse um ambiente mais tropical, com certeza teria algumas variações, eu acho, na minha concepção. O exemplo é o Cerrado, o exemplo é o domínio da Amazônia, né, onde você já vai ter uma certa diferenciação. O exemplo que eu dou também é o domínio da Caatinga, que você tem os brejos de altitudes, né, você vai ter, por outro lado, lá a vegetação seca, propriamente dita, né, da Caatinga. Então, eu acho que é um domínio muito uniforme, esse domínio aqui das pradarias. Alguma dúvida, professor, aí? Professor? Não, os alunos não manifestaram não, professor. Certo. E encerramos aqui a apresentação, viu? Do assunto de domínios. É bom deixar agora o espaço aberto para eles, né, manifestarem as dúvidas. Tá? Você pode explicar só o das araucárias, porque a minha internet caiu, eu vou ter agora. Hã? A minha também, Alice. Araucária, professor. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei um resumo, pessoal, aqui no chat, né, para ficar de forma mais sintética, né, mais sintética em relação Professor, aos... se possível, põe de novo, porque quando a internet caiu, a gente saiu da reunião, e aí quando a gente voltou, as mensagens do chat desapareceram. Então, o que é que vocês sugerem? Para você explicar, professor, só repetir o domínio das pradarias. Ok. Pronto, vou começar aqui pela araucária. Pode começar por aqui? Pode começar por araucária. Bem, vamos lá, pessoal. Esse domínio aqui das araucárias, a principal coisa que eu quero que vocês entendam, ó, ele vai ter a principal espécie, ó, pinheiro, o principal elemento dele. Aí o que eu quero que vocês entendam mais aqui, de maneira bem direta, né? Eu quero que vocês entendam essa característica aqui, ó, influenciada por massas de ar frias, né? Ou seja, a influência do clima diretamente na configuração desse domínio,
né? É uma floresta menos tropical, né? Porque é uma floresta de pinheiros, né? Isso daqui. O problema é que esse bioma aqui também já foi intensamente devastado. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho aqui também, né, a influência da altitude aqui, né, em razão dessas serras que existem, né, as serras catarinenses, as serras gaúchas. Nós vamos ter aqui também o que? A influência dos planaltos sedimentares que existem aqui, né, nós vamos ter planaltos sedimentares aqui. Então, nesse caso aqui, esse domínio das araucárias, ele está distribuído por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Aí outro elemento, né, está relacionado aos climas temperados e úmidos, ou seja, chamado clima temperado ou subtropical, beleza? Aí nós vamos ter a questão também dos solos férteis, beleza? E deu para entender aqui? O domínio das araucárias é um domínio muito simples de se entender. Posso passar? Não falou nada. Ao domínio das pradarias, né? Que está localizado lá na região do Pampa Gaúcho, das Coxilhas, né? Beleza? Então, aí nós temos o domínio das pradarias, conforme vocês podem ver, ó. Esse domínio, ele está localizado em terrenos, né, mais planos, em uma área mais rebaixada, beleza? Né, propícia aqui a criação de gado, né, beleza? Então, nós temos extensivas áreas planas, é um relevo mais suave, maior ocorrência dele no Rio Grande do Sul. Ó, olha só, como de fato aqui eu tenho um clima mais severo, o que é que eu vou ter? Ó, formações pequenas, formações herbáceas ou gramíneas, tá? Então, o relevo está diretamente relacionado aí com essas características. E também influenciado também, ó, pelo clima subtropical. Tá? Então, aí nesse caso, eu tenho esses domínios aí que estão do tipo subtropical, né? É o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. Ok? Alguma dúvida, Joaquim, aí dos meninos? Dúvidas? A gente deixa o espaço agora, professor, para eles manifestarem alguns questionamentos, se vocês sentirem à vontade. Eu até coloquei, enquanto o senhor estava explicando, eu fiz uma síntese né, dos domínios, tá? Coloquei no chat, por exemplo, o domínio amazônico, ele é caracterizado pelo domínio das terras baixas florestadas, então é típico da Amazônia, né? É uma predominância de quê? De um clima equatorial. O domínio, por exemplo, dos cerrados, isso é marcado de quê? De chapadões, né? Chapadões centrais, cobertos, por quê? Por cerrados, cerradões, ou seja, áreas campestres, isso é típico né, dos cerrados. Da Caatinga, né, que é muito próximo da gente também. Então, domínios das depressões interplanálticas, semiáridas do Nordeste. Isso. Né? Então, essas depressões, pós-processo de intemperismo físico, sobretudo, são muito marcantes. Os mares de morro florestados, né, então marca muito o domínio mamelares, como o senhor citou muito bem, o domínio dos mares de morro. Tá? Então, esses mares de morro são florestados, sobretudo por espécies do bioma Mata Atlântico. Mata Atlântica. Né? Os domínios, por exemplo, das araucárias, como o senhor citou agora, tá? Eles são domínios de quê? Dos planaltos de araucária. Então, são planaltos em que há forte presença de araucária. E, por último, né, o domínio das coxilhas subtropicais, né, com essas pradarias mistas. Né, das pradarias. Isso, então, essas áreas planas. Né, e notem que, do norte ao sul, a paisagem ela vai modificando. Né, então, você tem percebam, ó, do norte, ou seja, do domínio amazônico ao sul, que é o domínio das pradarias, então, assim, as características fisionômicas vão mudando em função de quê? Em função, sobretudo, no estudo do Absábio, das características de relevo e de clima, do ambiente climático, né? Então, enquanto que na região norte, né, com o domínio amazônico, você tem o quê? Uma pluviosidade maior, tá? E a presença, né, dessas compartimentações de depressões, mas de terras baixas da Amazônia, então, o aspecto latifoliar das características de plantas mais desenvolvidas, né, representadas na paisagem, é bem maior, é bem marcante, tá?
Assim como também no cerrado você vão ter espaço de diferenciações desses ambientes. Tá? Então, esses chapadões centrais, né, que são marcadamente recobertos por cerradão, ou seja, essa vegetação savânica, com diferentes fisionomias, eles passam a marcar o quê? Uma característica típica de um ambiente de clima tropical típico, ou tropical continental. Tropical continental. O Nordeste, né, que é esse clima semiárido, esse tropical semiárido, seco, né, as depressões interplanáuticas vão ser bem marcantes, tá? Uhum. O domínio dos mares de morros, né, então você tem uma extensão maior verticalizada no Brasil, desses domínios, que inclusive eles vão ter uma intensidade em áreas onde esses terrenos são muito antigos, em que houve atividades vulcânicas, tá? Então isso vai contribuir, inclusive, pela ação do tempo, que esses formatos mamelares, né? Esses formatos arredondados, meio melões ou meio laranjas. Minha laranja. Isso, como vocês entenderem, tá? Então, isso tudo foi coberto por florestas também latifoliadas, perenes, né? Como é a floresta de Mata Atlântica. Tá? E assim vai ocorrer com os outros domínios citantes, né? Como araucárias e as pradarias. As pradarias. Agora vocês podem manifestar, pessoal, dúvidas que tiverem. Uma dúvida, senhores. Se não, ó, fica até mais fácil também quando vocês se depararem com questões de vestibular. Por exemplo, vai falar em depressões interplanáticas. Não esqueça, isso é caatinga. Caatinga. Depressões interplanáuticas é caatinga. Caatinga. Terras baixas florestadas, Amazônia. Amazônico. Tá? Mares de morro, tá? Florestados. Florestado. Mamelonares, né? Mamelonada. São típicos essas expressões. Com influência de ventos atlânticos, ventos oceânicos. Com mares de morro, né? Então, praticamente ocupando toda a faixa, né, de ocorrência de Mata Atlântica. Então, a massa de ar tropical atlântica atua aí com muita intensidade, assim como as massas polares também, né? Uhum. Justamente. Por exemplo, aqui as pradarias, coxilhas subtropicais, né? Professor, volte só aquela passagem do Cerrado, né, da fitofisionomia. É bem interessante aquela imagem. Essa daqui, ó. Essa é do 14. Peraí. Do slide 14, né? Seu áudio está desligado, professor. O áudio. Oi, tá vendo? Estou vendo. Você coloca no slide 14. Pronto. Deixa eu apertar o F5 aqui. 14. Isso. Aqui o 14. Aí. Pronto. Olha. Pronto. Aí, Joaquim. Pronto. Ó, nesses extratos aí que vocês observam, o professor até explicou muito bem, mas se vocês perceberem, há uma relação direta, ou seja, com o relevo, né, logicamente que está sofrendo uma atuação climática aí constante, né, que passa a interferir nas características da paisagem, ou seja, no desenvolvimento da vegetação, tá? Então, os processos de atuação climática sobre o relevo, tá, eles vão impactar, sobretudo, em processos erosivos. Então, isso vai o quê? Vai repercutir na formação de solos.
tá? Então, em áreas onde o solo é mais desenvolvido, são solos maduros, né, como no cerrado aí, ó, há trechos do cerrado, e que esses solos são considerados como solos profundos, né? Qual tipo de solo que é bem marcante no cerrado brasileiro? Latossolo, Latossolo. sobretudo latossolo vermelho e amarelo. Então, pode observar, ó, que nos trechos onde há as formações florestadas, né, esse bem à esquerda, tá, inclusive com a presença de mata de galeria, de matas ciliares, tá, onde há um maior desenvolvimento do solo, tá, essa vegetação ela tende a se desenvolver em função das raízes que tendem a se aprofundar mais ainda em busca de água, tá. Então, esses são chamados cerrado, cerradão, tá, são muito típicos, né. Já nos ambientes em que essa vegetação, tá, ela apresenta uma certa profundidade, mas inclusive com pouca presença de água, essa vegetação tende a ter uma dificuldade de desenvolvimento de portes. Então, por exemplo, as formações savânicas, que é muito típico aqui do Piauí, né, então, essas vegetações mais arborestivas, tá, os solos realmente são solos profundos, só que a escassez hídrica é bem marcante, tá? E nas porções, tá, em que os solos são rasos ainda, tá, essa vegetação é mal desenvolvida. Então, nós temos geralmente o quê? Cerrado Campo Limpo, tá, ou seja, são praticamente formado por gramínea, assim como o Cerrado Campo Sujo, tá, o Campo Rupestre. Então, assim, há uma pouca presença de formações arbutivas e arbóreas, tá? Então, quanto maior o desenvolvimento do solo, vinculado à presença de água, maior o porte vegetacional, tá? Então, nós temos desde formações campestres, savânicas e florestadas. Seria o quê? Cerradões, né, que é muito típico, né, um porte bem desenvolvido, então tem espécies aí dos cerradões específicas, como o jatobá, né, tamboril, né, que são formações típicas, tá, e que vai ultrapassar 40 metros de altura. Nessas formações, por exemplo, partindo, né, do cerradão para o cerrado típico, tá, então, entre o cerradão, o cerrado denso, o cerrado típico, que é bem no centro aí da figura, aí é muito comum a gente encontrar espécies de porte médio, então são espécies arbustivas, né? Então, por exemplo, o piqui é um típico, uma árvore típica desses ambientes de formações entre o cerradão e o cerrado típico. Tá? Então, veja que há uma relação direta entre a estrutura do relevo, a atuação do clima, por quê? Porque vai impactar na formação do solo, tá? E o solo também vai ser um aporte importante para o desenvolvimento da vegetação, tá? Então, fiquem atentos também a essas especificidades. Beleza. Aí, professor, só para concluir, bem aqui, ó, olha a questão bem aqui das veredas, né? Isso. A questão das veredas e o cerrado rupestre, viu? O cerrado rupestre veio o quê? De rocha, né? Ele está localizado... Esse que está mais cinzentinho é exatamente afloramento rochoso, ó. Então ele está Afloramento mais na rochoso. superfície. Entendeu? Esse tipo de cerrado aqui no Piauí, nós temos ele. Segundo os estudiosos, nós temos ele aqui no Piauí, cerrado rupestre. Por exemplo, essa região norte nossa aqui, quem vai aqui para Sete Cidades, né? Aqui que vai aqui para mais ao norte, né, em direção a Parnaíba, é muito comum esses cerrados do tipo rupestre, então tem muito afloramento. Felizmente, nós estamos na pandemia, porque era muito comum a gente fazer aula de campo, então era muito comum levar os meninos, as meninas, para conhecer, por exemplo, o ambiente aqui de Sete Cidades, que é muito comum dessa transição cerrado caatinga, com forte presença de cerrados rupestres. Certíssimo. Eu acho que o desenho ficou muito bem feito, ficou muito bem elaborado esse desenho aqui. Bacana mesmo. Acho que eles não... Deixa eu ver se tem mais alguma... Vê se tem alguma dúvida aí. Não informaram, não. Então tá ok, professor, né? Que não tem dúvidas. Deixa eu só sair aqui da apresentação aqui. Vou voltar para aí para o Meet. Pronto. Será que ninguém tem mais dúvida aqui?
Vou dar, enquanto o senhor está fazendo a operação aí, professor, deixar aqui no informativo que na Eu sexta... posso parar aqui a gravação? Pode sim. Então, no sábado, nós teremos atividade avaliativa, né? Uhum.